Para mim foi bom. Agora você pode dar uma boa noite para o Senhor, que Ele está aqui juntamente conosco. Boa noite, Lagoinha. Glória a Deus, queridos. Eu estou muito feliz. Eu olho esses vídeos, eu olho tudo aquilo que o Senhor tem feito na nossa casa. Só de pensar que é apenas o início, irmão, eu já fico me regozijando naquilo que nós ainda vamos viver. Irmão, se você crê nisso, dá um glória a Deus aí, irmão, em nome de Jesus. Eu quero pregar, irmão, você me ajuda? Aleluia. Querido, você pode fechar teus olhos só mais uma vez? Basta ficar no teu lugar. Pai, em nome de Jesus, vem, Senhor, com a tua poderosa mão. Vem com a tua unção, vem com a tua presença. Alcança, Senhor, cada coração aqui nessa noite, também aqueles que estão nos assistindo de casa. Pai, em nome de Jesus, se faz presente no nosso meio. Que não seja o pregador, mas que seja a tua presença. Que não seja as minhas palavras, mas que seja a tua graça. Em nome de Jesus. Amém? Queridos, eu quero compartilhar com você uma mensagem que está descrita em 1 Reis, no capítulo 20. Se você puder abrir 1 Reis, no capítulo 20, a partir do verso 1. Para você que está em casa nos assistindo, aproveita e compartilha essa mensagem com alguém, porque tenho certeza que existem pessoas precisando da palavra de Deus. Seja canal de bênção na vida dessas pessoas. 1 Reis, no capítulo 20, a partir do verso 1. A palavra diz o seguinte: o rei Ben-Hadad da Síria convocou todo o seu exército e, acompanhado de 32 reis com seus cavalos e carros de guerra, cercou e atacou Samaria. Ele enviou mensageiros à cidade a Acabe, o rei de Israel, que lhes disseram: isto é o que diz Ben-Hadad: a sua prata e o seu ouro são meus, e o melhor das suas mulheres e filhos também. O rei respondeu: que seja conforme tu dizes, ó rei, meu senhor. Eu e tudo que tenho somos teus. Os mensageiros voltaram ao rei e disseram: assim diz Ben-Hadad: mandem tomar a sua prata e ouro, suas mulheres e seus filhos. Mas amanhã, a esta hora, enviarei meus oficiais para vasculharem o seu palácio e as casas dos seus oficiais. Eles me trarão tudo o que você considera de valor. O rei de Israel convocou todas as autoridades de Israel e lhes disse: vejam como esse homem está querendo a nossa desgraça. Quando mandou tomar as minhas mulheres e os meus filhos, a minha prata e o meu ouro, eu não lhe neguei. As autoridades e todo o povo responderam: não lhes dê atenção, nem concordes com as suas exigências. Irmão, eu lembro de uma época da minha vida que eu tinha um costume de, todas as vezes que alguma coisa dava errado na minha vida, todas as vezes que eu dava algo errado na situação que eu estava passando, eu buscava a Deus. E está tudo certo, porque Deus também é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza. Está tudo bem em buscar o Senhor quando nós estamos passando por uma adversidade. Mas em determinado momento, eu orando, Deus disse: até quando? E eu perguntei: até quando o quê? Ele: até quando você colocará diante de mim incêndios? Eu falei assim: como assim, Senhor? E Ele disse muito claro ao meu coração: você me busca nos 45 do segundo tempo. Quando o jogo já está para terminar e você vê que está perdido, você me busca. Então aprende uma coisa: aquele que me apresenta incêndios vive em cinzas. E não é isso que eu tenho para você. Por que você não apresenta o teu problema antes de ele começar? Por que você não apresenta para mim os teus pensamentos antes que as tuas atitudes se concretizem? Por que você não consegue colocar diante de mim a fagulha de um incêndio para que você me busque antes que tudo aconteça? De forma que eu não seja a sua última opção, mas seja o teu primeiro lugar de refúgio. Irmão, nesse dia eu entendi que quando nós vamos crescendo mais em Deus, Deus não é apenas um lugar de passagem, Ele é um lugar de morada. E eu já tive muitas dificuldades, irmão, com algo que infelizmente ainda hoje eu luto, que é contra o perfeccionismo. Mas um dia Deus também me tratou, porque Ele falou: ei, deixa eu te contar uma coisa. Perfeccionismo tem a ver em ser o melhor. Eu não quero que você seja perfeccionista, eu quero que você seja excelente. Porque o excelente dá o seu melhor. Sobre aquele que é perfeccionista naquilo que faz, existe um espírito de competição. E falo isso com propriedade, porque eu sou assim. Mas Deus trabalhou isso no meu coração, me ensinando que não é o perfeccionismo que agrada, mas é a fidelidade. Porque às vezes nós não teremos tudo que nós achamos necessário para começar um projeto, quando na verdade a única coisa que Ele espera de nós é fidelidade com aquilo que nós temos diante de nós.
Então entenda isso, perfeccionismo é totalmente diferente do que excelência. A excelência promove os céus, o perfeccionismo promove você. Irmão, eu sofri muito por conta disso, porque tudo aquilo que eu queria fazer para Deus, eu procrastinava, porque eu estava diante de Deus, esperando o momento certo, a hora certa, a ferramenta certa, a situação certa, para que eu pudesse entregar o melhor para Deus. Eu só estava lançando para frente, irmão, aquilo que eu deveria fazer com o que eu tinha nas minhas mãos. E a palavra nos diz, seja fiel no pouco e no muito. Então guarda isso, ser excelente é dar o seu melhor com aquilo que você tem. Ser excelente é colocar diante do Senhor a tua fidelidade, diante dos teus dons. Porque às vezes os teus dons não vão condizer com o destino que Ele tem para a tua vida. Mas quando você é fiel, independente dos teus dons e talentos serem pequenos, você continua caminhando, porque a graça de Deus supre as lacunas da tua fragilidade. A graça de Deus vem sobre a tua vida, colocando em você aquilo que te falta. Porque se nós somos imperfeitos, Ele é perfeito o suficiente para cobrir as nossas imperfeições. E é interessante, irmão, essa história é pouco pregada, porque ela fala de Acabe. No capítulo 16 desse mesmo livro, irmão, você vai ver que a palavra vai dizer que Acabe foi um dos piores reis que Israel já teve. O nome dele já diz tudo, né? Acabe. Tudo que Deus colocava na mão dele, ele acabava. Acho que o povo dizia assim, meu Deus, tomara que acabe logo esse reinado. Porque, irmão, ele casou com uma mulher chamada Jezabel, e ela era fenícia. Ela pregava dentro da nação que era de Deus Baal, aquele que era o Deus da chuva, que no Monte Carmelo foi envergonhado pelo Senhor quando Elias mandou chuva, irmão. Então, entenda isso, quando o povo estava diante daquela situação, eles pereceram porque eles não estavam tendo um rei que era de acordo com aquilo que Deus queria para aquele povo. E Ele deu a abertura para que outros povos tivessem acesso a Israel. Por quê? Porque eles se tornaram, irmão, pagãos diante daquilo que Deus confiou a eles. Então, em Samaria foi colocada uma estátua para Baal, eles adoravam Baal. Então entenda isso. Aqui, o povo está passando por um conflito muito grande. E não tem como nós lermos essa história sem nós não sentirmos um incômodo. E eu vou te dizer qual é o primeiro deles. Acabe entregou tudo aquilo que foi dado a ele por Deus, sem luta, irmão. Simplesmente Ben-Hadad sabia que o povo estava passando fome, porque houve essa dificuldade. E ele pensou, vamos atacar essa galera aí, porque eles estão fracos. Então guarda isso, irmão. Às vezes é no teu momento de necessidade que o inimigo mais atinge você. E eles atacaram o povo de Israel, e o rei, como não tinha Deus como centro de sua vida, não soube o que fazer. O que é que foi mais fácil para ele? Entregar tudo que foi pedido ele entregou, na primeira leva. Porque, irmão, quando nós não temos Deus como nosso fundamento, a gente perde o senso de vitória, porque a nossa vitória está nele. Se nós não temos Ele, a nossa vitória se torna duvidosa. E muitas vezes passamos por adversidades assim, porque nós colocamos em xeque algumas batalhas que deveríamos lutar, e nós entregamos para o inimigo com medo de sermos atacados por ele. Então Acabe fez um acordo com o inimigo para não ser atacado, irmão. E é isso que a gente vai trabalhar nessa noite, um acordo com o inimigo. Porque muitas vezes, irmão, nós passamos por tempestades em nossa vida que o inimigo quer fazer acordos conosco. Tem muitas pessoas que às vezes fazem acordo com a desonestidade para terem um pouco mais de prosperidade financeira. Tem muitas pessoas que fazem acordos com seus desejos carnais e entregam um casamento que foi construído há muitos anos. Sabe, tem muitas pessoas que às vezes passam por dificuldades porque fizeram um acordo quando não deveriam fazer. Eu contrasto a história de Acabe com aquilo que José passou. José passou pela adversidade, não pela falta de integridade dele, mas a integridade dele levou ele a passar por adversidades. Deus os livrou de todas elas. E agora o que o povo estava passando, irmão, era uma adversidade que foi gerada pela falta de liderança em Deus do rei. Então entenda isso. Muitos problemas nós passamos porque somos íntegros diante do Senhor, mas muitos nós também precisamos superar porque são resultado das nossas próprias escolhas. Então entenda isso, Deus quer mudar você,
Deus quer mudar o teu pensar, Ele quer mudar teu estilo de vida. Mas irmão, todas as vezes que você pedir para que Deus interfira numa área, é necessário também que você esteja pronto para mudar nessa área. Não adianta pedir para que Deus jogue uma água sobre um incêndio que por vezes a gente às vezes vai voltar a queimá-lo de novo. Eu preciso que você carregue no teu coração algo sobre a graça do Senhor, porque a graça está diante de você em Cristo Jesus, para que você mude mediante a graça. Então a graça trabalha juntamente com o teu posicionamento diante dela. A graça te ajuda a mudar aquilo que você não consegue sozinho. A graça te ajuda a superar as adversidades que sozinho a tua força não é capaz de mudar. Então, querido, perceba, às vezes nós estamos entregando para o Senhor incêndios, quando na verdade Deus não quer que nós vivamos em cinzas. Ele quer que a gente entregue a nossa vida por completo, as nossas primeiras decisões, as nossas primícias da nossa vida. Não apenas buscá-lo quando nós estamos em desespero, mas buscá-lo antes que o desespero chegue à nossa porta. E se chegar, está tudo bem, irmão, porque Ele é o Deus que vai nos abençoar da mesma forma. Só que se nós podemos superar algumas coisas, se nós podemos evitar alguns transtornos desnecessários, por que não fazemos isso? E é o que o rei Acabe não entendeu, irmão, porque ele negociou antes mesmo aquilo que ele carregava para estar com uma mulher que não era de Deus. Até quem você coloca do teu lado, irmão, você precisa ter cuidado, porque quando você está associado a uma pessoa que não cumpre princípios do Senhor, um dia você vai deixar de cumprir juntamente com ele. Então, irmão, escolha quem vai estar do teu lado, escolha quem vai estar com você, filtre aquilo que você vai fazer por quem Deus é na tua vida, e aí as tuas propostas são escolhidas pelo teu propósito. Porque, irmão, guarda isso, todas as vezes que você estiver vazio de propósito, você estará cheio de propostas. Nós estaremos cheios de propostas, porque isso é o que o mundo mais faz na nossa vida, isso é o que o mundo mais faz na nossa história. E aí Acabe agora está nos 45 do segundo tempo, chorando. Ele nem ousa buscar a Deus, porque não é costume dele fazer isso. Ele convoca ali os líderes e fala assim: rapaz, o cara quer me destruir, eu entreguei tudo aquilo que ele pediu. Mas glória a Deus, irmão, que tem alguém que fala como boca de Deus, diz: não entrega aquilo que o inimigo pede. E eu te falo isso nessa noite, irmão, não entrega a tua casa se o inimigo está tentando roubá-la. Não entrega o teu casamento se o inimigo está tentando destruir. Não entrega a tua vida se o inimigo está tentando contra ela. Não entrega a tua alegria se você está precisando superar alguma adversidade que te ataca em tristeza. Não entrega, irmão, ao inimigo aquilo que ele tenta roubar de você. Não entregue, porque o rei Acabe, diante dessa história, o profeta fala com ele e fala: olha, luta. Mas quem que vai liderar essa luta? E aí? É você. Sabe o que Deus está nos ensinando? Olha, a vitória é minha, mas a batalha é sua. A vitória é minha, a glória é minha, mas você precisa estar no campo de batalha. Deus te deu uma armadura, não foi tênis de corrida, para que a gente esteja diante do Senhor como quem é vencedor no meio da batalha, porque nós somos filhos de Deus e Ele é o Senhor dos exércitos. Não adianta, irmão, nós pularmos etapas tentando fugir de batalhas que nós deveríamos enfrentar e muitas vezes negociar com o inimigo, porque nós não queremos fugir ou não queremos enfrentar aquilo que nós precisamos enfrentar. E algumas vezes, irmão, algumas válvulas de escape na nossa vida se tornam cadeias. Às vezes eu já vi, irmão, jovens fugindo da ansiedade, negociando princípios, sabe, se entregando a paixões, se entregando aquilo que não vem de Deus, apenas para tirar aquela ansiedade que está dentro do coração. E a válvula de escape um dia se tornou a prisão dele. Por isso, irmão, cuidado com a direção que você corre quando você está sendo pressionado. Cuidado para a direção que você corre quando você está passando por adversidades, que o inimigo circunda você, porque você está numa situação de necessidade, e ele sabe a tua fragilidade, e nessa hora ele tenta destruir você. Cuidado, irmão, porque a direção que você corre às vezes é outra cadeia, que ele está apenas arrumando para que você fique preso nela. Quer ver uma coisa, irmão? Eu já vi alguns casamentos serem destruídos porque, ao invés de buscar um conselho com quem tem algo para entregar do Senhor, buscam conselhos em quem não sabe absolutamente nada de casamento. E aí
Queridos, graças a Deus que aqui nós temos pastores qualificados para servir você. Então não deixe de procurá-los quando você precisar de ajuda. Mas eu posso dar um conselho do fundo do meu coração, como quem ama você. Busque antes que tudo esteja a um fio. Busque antes. Pastor, eu não estou conseguindo lidar com a minha esposa. Como é que eu faço? A gente está passando por um momento um pouco conturbado. É completamente diferente do que às vezes a gente senta e tenta ajudar alguém e fala: cara, eu estou divorciando da minha mulher, o que eu faço? Falei: irmão, por que você não procurou a gente mais cedo? Percebe, irmão, que a gente às vezes passa por alguns incêndios na nossa história que poderiam ter sido evitados pelo nosso posicionamento. Então guarda isso em nome de Jesus. Que você tenha esse hábito de buscar a Deus antes das decisões. Que você tenha esse hábito de buscar a Deus antes daquilo que vai pegar fogo, porque tem uma centelha. Irmão, eu lembro de uma época da minha vida que eu morava em Imperatriz, Maranhão. Quente que só a peste, era 43 graus na sombra. Irmão do céu, o menino parava no sinal de moto, ele encostava a moto e ficava assim na sombra do poste, esperando o sinal abrir. Pega na sombra do poste. É quente. E a gente morava numa casa que do lado era um terreno baldio e depois o cara começou a construir. Misericórdia. A casa era forrada e o forro da casa se tornou o UFC dos ratos, irmão. O bicho era desse tamanho assim, ó. Só o rabo. E aí tinha uma parte que era tipo um mezanino assim, que não era coberto e tal, para poder entrar vento. A gente estava aqui na cozinha, parará, o bicho saiu voando assim, de uma briga que teve. Irmão, você tá doido. Eu corri, óbvio. Você acha que ia enfrentar o rato voante? O rato voador, eu corri. Mas o bicho caiu, eu peguei um pedaço de pau e falei: vou matar esse bicho agora. Rapaz, tinha um buraquinho assim que eu acho que desse tamanhozinho assim, ó. Eu falei: ele não foge, não tem como, ele não foge. O bicho desse tamanho, gordo. Eu disse: olha, esse aqui tá bem alimentado. Ele não foge. Irmão, o miserável entrou no buraco e foi embora. Eu falei: rapaz, o bicho é miserável, né? E eu tenho entendido, irmão, que o inimigo muitas vezes, ele não precisa de uma porta aberta, ele precisa de uma janela que você esqueceu de fechar para entrar na tua vida. Você sabia disso? O inimigo é tão astuto, é tão asqueroso, que ele não precisa de portas abertas para que ele entre. Ele precisa de janelas que você esqueceu de fechar, de frestas que você deixou aberta, para que ele entre e aos poucos, irmão, faça morada. E daqui a pouco você está fazendo contratos com o inimigo, porque você não cuidou do seu lar, porque você não cuidou das brechas que foram deixadas. E aí, irmão, ninguém nasce com o desejo de ter problemas de ansiedade. Ninguém nasce com isso, irmão. Ninguém nasce com o desejo de se sentir depressivo. E eu te falo isso porque eu precisei superar uma depressão. E eu lembro que nessa época eu não tinha nenhuma vontade de fazer absolutamente nada. É um negócio indescritível. Mas no momento que eu mais estava fraco, Deus me ensinou uma coisa. Era o meu maior momento de dependência. Na minha maior fragilidade foi a minha maior oportunidade para depender daquilo que não vinha de mim, mas daquilo que havia dos céus. Daquilo que não vinha do meu conhecimento, mas daquilo que vinha de Jesus para a minha vida. E eu precisei passar por esse caminho tortuoso pela graça, para que hoje eu entenda que Deus, ele está comigo não só no monte, mas também no vale. Ele está comigo não apenas no lugar onde Ele quer me levar, mas também no caminho até lá. Ele está com você, irmão, do começo ao fim. Então não se esqueça que todo passo que você precisa dar, por mais que seja pequeno, por mais que seja o início de tudo, dê o passo diante de uma palavra do Senhor, irmão. Porque uma palavra do Senhor muda tudo. Nada existia e tudo se criou com uma palavra de Deus. Então se Ele te diz: ei, eu vou mudar a tua história, acredite nisso, permaneça nisso. Se Ele te fala: ei, eu vou mudar a tua casa, acredite nisso. Não entregue para o inimigo aquilo que Deus te falou. Lute, porque eu estarei contigo na batalha. Irmão, eu posso te dizer uma coisa: se Deus abençoou Acabe, vai me abençoar também, irmão. Se Deus abençoou o pior rei de Israel, vai me abençoar também, irmão. Porque a graça do Senhor não nos abençoa porque somos bons, mas porque Jesus é bom no meu lugar. Então, em nome de Jesus, não entregue, irmão, ao inimigo aquilo que Deus te deu por vitória na batalha. Não entregue, irmão, a tua casa, não entregue as tuas finanças, não entregue a tua vida, não entregue uma palavra que Ele liberou sobre você. Não entregue aquilo que o inimigo tenta roubar de você todos os dias. Não entregue, irmão, em nome de Jesus. Não entregue, irmão. Porque nós sabemos que o inimigo a todo momento está ali, tentando. Ele está ali. E eu posso
ler com você o que tem nos versículos seguintes. Ele diz assim, nessa ocasião o profeta foi até Acabe, rei de Israel, e anunciou: assim diz o Senhor. Irmão, isso aqui dá uma pregação. Assim diz o Senhor, eu vou mudar a tua história. Assim diz o Senhor, a tua derrota não é verdade. A tua derrota é o inimigo mentindo para você, tentando confundir você. Não é isso. E ele diz: vê este exército enorme, hoje eu entreguei nas suas mãos, e então você saberá que eu sou o Senhor. Você saberá que Deus é o Senhor, porque no meio da tua adversidade Ele vai te ajudar, Ele vai te suprir, Ele vai te dar aquilo que você precisa. Ele vai ser quem você mais precisa no teu lugar de maior aflição. Você já percebeu que nos nossos lugares de maior desespero, as nossas orações são as mais sinceras? Quando nós não temos nenhuma saída, quando nós estamos no deserto, que para onde a gente olha tem areia, o único lugar que nós podemos obter esperança é olhando para os céus. É por isso que existem desertos que nós precisamos passar, para que nele seja gerado a confiança necessária, para que quando nós cheguemos diante da terra prometida, nós tenhamos a coragem para lutar contra os gigantes que se coloquem diante dela. Porque no deserto eu aprendi a confiar. No deserto Ele foi a minha provisão. No deserto Ele me supriu. No deserto Ele mostrou que eu sou Deus. Então não importa quem esteja na tua porta, irmão, batendo para destruir o teu lar. Não importa se é o medo, se é a dúvida, se é a ansiedade. Não importa. Porque se Deus é aquele que mora juntamente com você, se Deus é aquele que entrou na tua casa, quando Ele bateu, você abriu, Jesus sentou e Senhor com você, irmão, não tem quem entre e tome lugar de Jesus, porque um dia você deu acesso a quem dá a você o destino eterno. Obrigado, irmão, pelo teu amém. Mas não parou por aí. A história continua. Nunca para por aí, né? Tem até um desmotivacional que diz assim, não se preocupe, que daqui para frente piora. Meu Deus do céu. Mas Deus não deixou por isso. Ele disse: depois disso o profeta foi ao rei de Israel e disse: fortaleça a sua posição e veja que deve ser feito, pois na próxima primavera o rei sírio atacará novamente. Ele fala: ei, eu vou vencer a tua batalha aqui agora, mas fortaleça a tua posição. Cuidado, se você está forte, cuidado para que você não caia. Fortaleça. Se você precisa, fortaleça. Batalhas virão, então se fortaleça diante delas. Irmão, a vitória que Deus tem para você é definitiva. E é interessante que a estratégia do inimigo é: ei, a gente atacou ele nas alturas, vamos atacar ele no lugar mais baixo, porque às vezes agora a nossa vitória vai ser garantida. O inimigo tenta de uma forma, não consegue. Ele tenta de outra, não consegue. Teve uma época da minha vida, irmão, que a minha filha ficou mais ou menos 8 meses doente. Para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, eu não tenho nenhum vício, eu não tenho nenhum problema oculto que o inimigo possa tomar a mim como vergonha. E quando o inimigo sabe que ele não encontra brecha na nossa vida, ele tenta atingir quem está perto de nós. E um dia, orando por ela, eu falei: meu Deus do céu, por que essa menina não fica boa? Ela tossia, parecia um trovão na batida de um caminhão, assim, Falei: meu Deus do céu. E Deus disse: o inimigo está tentando roubar a saúde da tua filha. Declara, ore, abençoe ela. E eu vou te dar essa dica: se você tem filho, faça isso por ele todos os dias. Porque depois que eu comecei a tomar essa atitude, ela nunca mais, irmão, adoeceu da forma que ela havia adoecido. E naquele dia a gente orou por ela. Eu chamei minha esposa e falei assim: amor, vamos orar por ela. E a gente começou a declarar: saia daqui agora em nome de Jesus, porque essa casa não é tua, esse filho não é teu, é meu por herança. Você não vai roubar a saúde da minha filha, porque ela é minha, Deus me deu, ela é minha por herança. E ela é um propósito do Senhor. O nome dela é cheia de graça, então a graça de Deus está sobre ela. Você não vai roubar aquilo que Deus me deu por herança. Irmão, 2 dias depois ela ficou boa. Nunca mais ela adoeceu e nunca mais ela adoecerá, porque eu creio em nome de Jesus. Porque a vitória do Senhor não é passageira. A vitória do Senhor não é apenas uma vitória hoje, mas é um estilo de vida. Por isso que nós vivemos como quem é mais que vencedor, porque a vitória vai além da batalha, vai pela eternidade. Os frutos que você gera através do propósito não alcançam apenas a vida que você tem aqui, mas alcançarão a eternidade, porque em Deus nós estaremos vivendo para a honra e glória dele, desfrutando, irmão, dos frutos eternos que foram gerados pela graça do Senhor.
na nossa vida. Então guarda isso, irmão. Eu não sei como é que o inimigo está tentando atingir você. Eu não sei como é que o inimigo está tentando envergonhar você. Eu não sei como é que o inimigo está tentando roubar de você aquilo que Deus te deu por herança. Mas em nome de Jesus, irmão, você sairá daqui completamente diferente, porque agora você tem a convicção de que aquilo que o Senhor te deu, ninguém pode roubar aquilo que o Senhor te deu. Inimigo nenhum negociará com você. Consegue perceber que Acabe fez um acordo com o inimigo? Irmãos, Deus não faz acordo conosco. Você sabia disso? Deus não busca nos dar algo para nos confortar. O que Deus faz conosco se chama aliança. Porque às vezes Ele vai precisar nos tirar do desconforto para nos colocar num lugar de propósito. Quer que eu te dê um exemplo disso, irmão? Moisés passou 40 anos no conforto do palácio. Deus sabia que um dia o povo de Israel precisaria passar por Egito. Olha só o que Deus permitiu com que Moisés passasse. 40 anos nu. Por isso, irmão, cuidado com o líder que quer levar você para um lugar que ele nunca foi. Deus tratou Moisés no deserto. Deus tratou Moisés no lugar onde ele seria usado. E para a honra e glória do Senhor, irmão, o lugar onde Deus te tira é porque Ele tem algo muito melhor. Então confie no Senhor, porque o teu caminho, a tua jornada é uma preparação para que você seja usado no lugar de promessa. A bênção começa no coração de Deus e termina no coração de alguém. Você é apenas um canal, entenda isso. É por isso que você é rio e não é represa, porque passa por você, não para em você. Então o teu propósito é para alcançar outras pessoas, é para ser bênção na vida de outras pessoas, é para que outras pessoas encontrem o Jesus no teu caráter, não apenas nas tuas palavras, para que Cristo seja apresentado mesmo que você esteja em silêncio. E Moisés foi tratado no deserto porque Deus usaria no deserto. Então se você está passando por uma tempestade, é porque Deus um dia vai te usar em meio a elas. Se você está passando por uma batalha difícil, é porque um dia Deus vai te usar em meio a batalhas difíceis. E pessoas que estarão passando um dia pelo deserto que você passou, você vai conseguir pegar na mão e dizer: ei, eu sei o caminho, vem cá, eu vou te apresentar um Deus que te supre, eu vou te apresentar um Deus que te unge, eu vou te apresentar um Deus que libera graça sobre você, para que você passe e chegue no lugar de destino. Aleluia. Mas, irmão, nunca negocie com o inimigo. Não negocie com o seu medo. Não negocie com o seu trauma. Não negocie contra aquilo que fizeram contra você. Porque ninguém é capaz de fazer algo contra você que seja maior do que aquilo que Jesus já fez por você naquela cruz. Aleluia. Ei, irmão, o inimigo faz barulho. Ele apenas grita. É tudo que ele consegue fazer. Golias não fazia isso. Mas a diferença é que Davi carregava Deus não apenas nas palavras, mas nas atitudes. Davi foi trabalhado pelo Senhor, foi escolhido pelo Senhor. E agora ele estava diante do gigante, convicto que a palavra que ele carregava era muito maior do que o gigante que estava diante dele. Então, irmão, eu declaro em nome de Jesus que a palavra que você carrega é muito maior do que as adversidades que você enfrenta. Aquilo que você carrega da parte do Senhor é muito maior do que qualquer inimigo que bata a tua porta. E não importa quantos são aqueles das trevas que se levantem contra a tua vida, contra a tua casa, contra o teu casamento. Não importa quantos são os exércitos, o Senhor dará vitória para a honra e glória dele, irmão. Você pode se colocar de pé aí, irmão, em nome de Jesus. Irmão, às vezes a gente faz alguns acordos com o inimigo para sair da solidão. Às vezes a gente faz alguns acordos com o inimigo, seja em relacionamentos, a gente negocia princípios apenas para deixar de estar sozinho, quando na verdade nós precisamos aprender que às vezes quando nós estamos sozinhos, não por escolha, porque aquele que se isola procura interesses próprios, mas às vezes nós precisamos fazer como Jesus fazia. Ele saía do lugar, do meio de todo mundo, ia buscar em Deus aquilo que ele precisava. Jesus nos ensinava que era necessário que antes de um propósito ser cumprido, um relacionamento precisava ser estabelecido. Antes de uma jornada começar, era necessário que você fosse carregado daquilo que você vai precisar, irmão, no caminho.
É por isso que Jesus chamou os discípulos, os apóstolos, ele começou a ensiná-los antes de os enviar. E ele disse: esperem até que poder venha. Vocês têm conhecimento, vocês têm a palavra, mas vocês ainda precisam do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo vai guiar vocês. O Espírito Santo virá sobre vocês, dando direção, cobrindo vocês com graça. Então, irmão, em nome de Jesus, nós temos o Espírito Santo disponível. Busque-o. Não negocie com o inimigo. Não negocie com as batalhas. Não negocie com os gigantes. Não negocie com quem se coloca diante de você tentando roubar aquilo que Deus te deu. Mas se coloque diante do Senhor, dizendo: Pai, se o Senhor me deu, o Senhor me ajudará a proteger. Se o Senhor me entregou, o Senhor estará comigo na batalha. Se o Senhor colocou nas minhas mãos, é porque o inimigo não conseguirá roubar. Se o Senhor disse que eu seria vitorioso nessa batalha, eu não fugirei dela. Se o Senhor me deu os meus filhos, eu continuarei lutando por eles, por mais que hoje eles não estejam aqui na igreja. Pai, se o Senhor me deu o meu casamento, e o Senhor tem colocado no meu coração que não é hora de divórcio, Pai, me ajuda a lutar por ele, Pai, porque o inimigo não vai roubar o meu matrimônio, o inimigo não vai roubar a minha empresa que está a ponto de quebrar, o inimigo não vai roubar a minha situação financeira, porque eu sei que existem bênçãos liberadas em Cristo sobre cada um de nós. Fecha teus olhos, irmão, em nome de Jesus. Irmão, eu quero orar por você, eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida, eu quero liberar algo novo sobre a tua história. Você não mais fará acordos com o inimigo, e se algum dia você fez, eu declaro em nome de Jesus que esse acordo seja quebrado. Eu declaro em nome de Jesus que você tem uma aliança com Deus, você tem uma aliança com Cristo, e em Cristo toda sorte de bênçãos já estão liberadas nas regiões celestiais para a sua vida. Você não precisa mais se sujeitar àquilo que o inimigo te coloca como proposta quando você carrega um propósito. Você não precisa se sujeitar àquilo que o inimigo fala ao teu coração, aquilo que o inimigo coloca na tua mente quando você está sozinho. Você não precisa mais ouvir aquilo que o inimigo bate à tua porta e diz que vai roubar tudo aquilo de você. Porque, irmão, o teu tudo é Deus, e se você tem Deus, você tem tudo. Se você tem Deus, você tem a vitória. Se você tem Jesus, você tem o Rei dos Reis ao teu favor. E não importa se tem 32, não importa se tem 44, não importa, irmão. O que importa é que o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, habita no teu lar, habita na tua casa, habita no teu trabalho. E você não precisa negociar princípios para superar adversidades, porque elas se tornarão ensinamentos para que você viva aquilo que o Senhor tem para a tua vida. Então, em nome de Jesus, eu vou orar por você. E enquanto eu estiver orando, irmão, entrega para o Senhor. Entrega para o Senhor aquilo que tanto tem inquietado a tua alma. Pai, eu não quero mais fazer acordos com medo. Eu não quero mais fazer acordos com a minha ansiedade. Eu não quero mais fazer acordos com o pânico. Eu não quero mais fazer acordos com a minha escassez. Eu não quero mais fazer acordo com a minha necessidade. Eu quero viver uma aliança dos céus em Cristo Jesus para mim. Eu quero viver a aliança que o Senhor tem para minha casa. Eu quero viver a aliança que o Senhor tem em Cristo, naquele Calvário que custou o sangue de Jesus. Eu quero viver aquilo que o Senhor tem para minha vida. Pai, eu libero, Senhor. Eu libero sobre cada pessoa. Eu libero sobre aqueles que estão nos assistindo. Pai, eu libero sobre cada família. Eu libero sobre cada lar. Pai, um novo do Senhor, uma esperança nova, alianças sendo renovadas. Pai, aquele que um dia negociou com o inimigo, que esses contratos caiam por terra agora em nome de Jesus. Que aquilo que foi roubado seja pego de volta, porque o Senhor protege-os diante das batalhas. O inimigo não mais tem poder sobre a vida de cada um deles. O inimigo não tem poder sobre seus lares. O inimigo não tem poder sobre a história deles. O inimigo não tem poder sobre seus filhos. O inimigo não tem poder, Pai, sobre seus negócios. O inimigo não tem poder sobre tudo aquilo que eles colocarem a mão, porque eles são de Jesus. E nós declaramos caindo por terra agora todo o acordo com o inimigo. Pai, nós declaramos pessoas livres, porque foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Nós não precisamos negociar com aquilo que o mundo nos oferece, quando Deus já nos deu por herança uma promessa, bênçãos sem medidas. Pai, em nome de Jesus, renova identidades, renova casamentos, renova negócios, renova vidas, renova lares. Pai, renova, Senhor.
Pai, eles não sairão da forma que entraram, mas eles sairão convictos de quem o Senhor é diante das batalhas. Eles sairão daqui convictos de quem o Senhor é diante das adversidades. E não importa, Senhor, aqueles que se coloquem à porta, quando o Senhor já fez morada no coração de cada um deles. Não importa o inimigo que se levante, quando já existe um lugar de morada no coração de cada um deles. Não importa quantas são as adversidades, quando Jesus já é o Senhor da vida de cada um deles. Não importa, Senhor, nós temos a convicção de que em Cristo somos mais que vencedores. Nós temos a vida eterna pelo sacrifício de Jesus, pela graça, mediante a fé. Nós temos, Pai, e nós declaramos em nome de Jesus sobre cada família aqui. Em nome de Jesus. Eu quero fazer uma oração com você, e você vai permanecer dos teus olhos fechados, e você vai repetir essa oração juntamente comigo. Repete comigo assim: meu Deus, eu estive preso por muito tempo. Eu me afastei dos teus caminhos, mas eu quero voltar para o lugar que eu nunca deveria ter saído. Fala comigo assim: Deus, eu aceito Jesus como meu Senhor, como meu Salvador. Nunca mais negocie com os meus inimigos, porque a partir de hoje eu tenho, repete, eu tenho uma aliança com Deus. Querido, em nome de Jesus, você que orou pela primeira vez essa oração, levanta a tua mão. Você que fez essa oração pela primeira vez em nome de Jesus, levanta a tua mão. Vem aqui na frente, eu quero orar por você. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Vem aqui na frente, eu quero orar por você. Você que orou pela primeira vez, eu quero orar por você. Vem aqui na frente, irmão. Você está na tua casa. Essa é a oportunidade de você estar diante do Senhor. Essa é a oportunidade de você estar diante dEle. Deus abençoe, irmão. Deus abençoe. Aleluia, irmão. Ei, o inimigo te prendeu por muito tempo. O inimigo mentiu para você por muito tempo. Mas hoje é o fim de todo contrato que foi realizado contra o inimigo. Hoje é o fim de todo o trabalho que foi feito contra a tua vida. Hoje é o fim de você caminhar pelos próprios conceitos. Mas agora é a hora para você viver aquilo que o Senhor tem para você. Eu gosto de uma frase que diz: quem Deus nos fez ser é um presente dele para nós, mas quem nós nos tornamos é um presente nosso para ele. Aleluia. Aleluia. Você pode estender a tua mão para cá, irmão. Tem festa no céu, tem que ter festa aqui também, irmão. Tem festa no céu, tem que ter festa aqui também, irmão.